Começa agora, Me Pega no Colo. Me pega no colo. Olá, eu sou a Fran Benedetti. Eu sou a Cris Cruel e esse é o Me Pega no Colo, o podcast do Programa de Pós-Graduação em Saúde Materna e Infantil da Universidade Franciscana, na Central Técnica Clenilson de Oliveira e Lucas Acosta. O Me Pega no Colo é desenvolvido na Rádio Web UFN. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados no pós-parto. Então, passa o seu café, aqueça a água para o chimarrão, porque nós temos duas enfermeiras aqui conosco que vão tirar todas as nossas dúvidas sobre o cuidado da mulher no pós-parto. Estamos aqui com a Patrine Paz, que é enfermeira especialista em saúde da família, e com a Tamires Pugin, que é enfermeira obstetra. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. Muito bom tê-las aqui, bom demais. Gurias, a gente falou aqui, ó, cuidados no pós-parto, né? A gente vai focar na mulher, né? Esse corpo aí que esteve grávido, que pariu ou que passou por uma cirurgia e teve os cuidados hospitalares, chegou em casa com esse bebê recém-nascido. Quando a gente fala em cuidados do pós-parto, desse corpo, dessa mulher, do que a gente está falando? Que cuidados são esses? Como tu bem disseste, né, Cris, a gente pode ter passado por um parto normal, um parto vaginal. E nesse processo de parto normal, por mais natural que ele seja, existem alguns cuidados que a gente vai ter que ter quando volta para casa, né? Enquanto mulher com o próprio corpo. Cuidados com as mamas, a gente, né, se estiver amamentando, tem aquela questão da descida do leite, cuidado com... eu lembro que há uns anos atrás isso passava muito na mídia, a barriga da princesa, né, do pós-parto, de nossa, né, aquela involução do útero pós-gestação. Então, ainda tem, né, um útero aumentado que ele está reduzindo, tem um sangramento que está acontecendo. Se a gente teve alguma intercorrência nesse parto normal, nesse parto vaginal com relação a alguma sutura, alguma necessidade de ponto, né? Também tem o cuidado com esses pontos. Se teve alguma prescrição de algum cuidado ou de algum medicamento, então a gente, por mais que ele seja normal, a gente vai ter um cuidado com esse corpo para que ele vá retornando, né, ao seu estado anterior à gestação. E isso leva um tempo. Não é o bebê nascer e a gente ir para casa com ele e a calça que me servia antes vai me servir agora, né? A blusa que antes eu usava vai perfeitamente entrar, né? Muitas mulheres, inclusive, não têm essa ideia de que os quilos que a gente ganhou, a retenção de líquido que a gente teve, todas essas questões, elas vão influenciar no que a gente precisa cuidar quando a gente volta para casa. E a gente só, às vezes, se dá conta disso quando a gente está em casa sozinho e se percebe. Agora, você falou da barriga da princesa, alguma coisa assim? A gente tem, assim, eu falo da barriga da princesa, Kate Middleton, quando teve os seus partos, isso foi muito divulgado na mídia, porque a manchete era a princesa pariu e a princesa pariu de parto normal. Tá. E a princesa pariu de parto normal e eu lembro que a foto estampava várias revistas porque era a barriga da princesa. Assim como a maioria das inglesas, né, Tamires? Aparenta estar ainda gestante. E aí, né, contextualizando, porque essa notícia faz um certo tempo, mas eu lembro do quanto ela repercutiu naquela... Eu não preciso e eu não tenho a menor obrigação de voltar ao corpo diante da gestação, saindo da maternidade ou do ambiente que for o parto. Eu não tenho, né, enquanto mulher, e aí falo eu, mas as mulheres não têm a menor obrigação de estar no seu corpo exatamente diante da gestação. Nem depois, nem em momento algum, enfim, é um outro processo. Mas há essa cobrança, inclusive estética, de o que está acontecendo. Será que é só a minha barriga que fica assim? Será que é normal? Eu devo me preocupar? Tenho que fazer alguma coisa com relação a esse corpo? Aguardo quanto tempo? Algumas vezes são questões que vêm, e às vezes não vêm nem da própria mulher, vêm do convívio das pessoas no entorno. Então, a gente está falando sobre o cuidado com a mulher, mas não o cuidado específico que só ela tem que ter. Isso é um entendimento de gestação enquanto sociedade, enquanto a gente não vive, né, um processo de pós-parto e a gente não vê a barriga. Como na Inglaterra já é mais comum, porque a gente tem um número maior de partos normais. De partos normais.
Não, e outra questão muito importante é porque essa mãe, ela sai da maternidade, né? Lá ela tem 24 horas de cuidado do profissional de saúde. Então, qualquer dúvida que ela tenha, ali tá, né? Busca ali um profissional e já consegue sanar essa dúvida. Quando ela vai para casa, muitas vezes dá as orientações de alta, ela nem lembra quando ela chega em casa, porque ela estava nervosa para sair, ela estava ansiosa para ir para casa. Ela chega em casa e não lembra de absolutamente nada do que foi orientado para ela. Então, é em casa onde surgem as dúvidas e a gente fala a importância de buscar os serviços de saúde para dar continuidade, né? Então, chegou em casa, né, buscar a unidade de saúde, né, que ela é referência para ela, ou até mesmo o profissional que é referência para ela, né, para ela conversar, né, sanar as dúvidas ao longo dos dias. Porque como a Tamires falou, o parto vaginal, ele se torna, a recuperação seria um pouco mais rápida, nem sempre, normalmente a gente diz. Mas a gente tem as questões do parto cesárea também, né, que inclui ali a ferida operatória, né? Que tem que ter os cuidados, né? Inclui nos dois, né? Nos dois partos, inclui sangramento vaginal ali, que ela também tem que saber, né? Como é que tá a situação, como cuidar daquele cortezinho que foi dado ali embaixo, né? Na região vaginal, se precisou ser dado ou se acabou, né, lacerou ali na saída do bebê. Então, tem que ter aqueles cuidados com a higiene, né? Saber como higienizar aquela área, como higienizar aquela ferida operatória também. Algumas mulheres falam sobre o constrangimento de ter que usar um absorvente noturno grande ou até mesmo uma fralda, né? Algo que faça a absorção dessa perda sanguínea no pós-parto, independentemente da via de nascimento do bebê. Né? Algumas mulheres até já fotografam, postam, fazem alguma graça, utilizam o humor também para lidar com esse constrangimento. Mas é natural, quer dizer, é uma experiência que todas as mulheres que tiveram bebê, né, gestaram e tiveram seus bebês, passarão por isso, né, gurias? Sim, e ali nos primeiros dias, o sangramento, ele é um pouquinho mais ativo, volume maior. Então, ela tem que se sentir confortável, né? Até para não se manchar, né? Se sentir confortável ali. A fralda é bem usada, porque elas relatam que é confortável manter a fralda, né? Então, se torna um meio mais fácil, assim, de utilizar. É maior, né? E a gente sempre orienta, assim, o não utilizar nenhum absorvente interno, né? Isso é importante. Sobre a questão, né? De riscos de infecções ali, a região ela já foi exposta, né? Já tem uma delicadeza ali que foi, né? Vamos dizer, tá machucado, tem uma né? escoriação. Então... Porque mesmo a mulher que teve uma cesariana, por exemplo, ela teve no final da gestação um aumento da compressão nessa região, né? A circulação sanguínea, tudo. A gente tem que falar, tem que naturalizar essas coisas. Muitas mulheres têm hemorroidas no final da gestação. Sim. Ou têm dificuldades de evacuação, que também podem né, ocasionar algum dano nessa região vaginal e anal. A gente tem que falar disso, né, gurias? Vocês recomendam, por exemplo, alguma frequência com relação ao banho, à higiene? Tem alguma recomendação mais específica para o pós-parto? Eu ia colocar exatamente sobre isso, Cris, que a gente precisa naturalizar o nosso ciclo, né? O nosso ciclo menstrual, naturalizar que a gente vai sangrar e que o pós-parto sangre. Por que ele sangra, né? Tem um aumento do útero para receber um bebê, tem um aumento do volume sanguíneo. E esta involução, ou seja, o útero voltar ao tamanho, que é mais ou menos o tamanho de um punho fechado, né? Quando a gente não está gestante, ele precisa voltar a esse tamanho dele. E para que ele volte, aos poucos, aquele bebê foi gestado, a placenta ela não é algo solto e às vezes a gente não tem a noção de onde o bebê está. Ele está dentro de uma bolsa de líquido amniótico e a placenta é o que liga o bebê à mãe. Quando o bebê nasce, depois nasce a placenta. E esse espaço onde ela estava grudadinha no corpo materno, né, ou no corpo da pessoa que gesta, esse espaço ele ainda vai sangrar por um tempo. Tem que cicatrizar. Precisa respeitar esse processo. E também, né, nesse sentido, é super importante a gente cuidar a questão da higiene. A gente estava falando sobre as fraldas,
Também existem calcinhas que são um pouco mais confortáveis, que a gente olha como, às vezes, como calcinha geriátrica, mas ela não tem só essa finalidade. Ela é uma calcinha absorvente com um elástico que fica um pouco mais firme no corpo. A calcinha, a fralda, absorvente pós-parto, o que aquela pessoa se sentir mais confortável para usar. Cuidando para que a gente troque ele pelo menos, né, 3 a 4 vezes por dia. Tá. Não precisa ter medo de tocar com delicadeza, né? A gente sabe que seja uma cesariana que vai deixar uma ferida operatória, que abriu, né, 7 camadas do corpo, e a gente tem esse receio de que parece que tá tudo solto, e quando é uma cesariana parece que tá tudo solto porque cortou. Parto normal também parece que tá tudo solto, porque havia um espaço preenchido por um bebê que está se reorganizando de intestino, de órgãos internos que estão, né, se reacomodando naquele corpo. Assim como se tiveram que se acomodar durante o período gestacional. Então, essa questão da higiene, a gente, tanto em um quanto o outro, a gente não precisa ter medo de tocar, né? Se está fechadinho, a orientação do profissional é mantenha fechada a ferida operatória, vai se manter. E a gente vai seguir a orientação do que é para usar. Se tiver aberto contato com o ar e a higiene é água e sabão é na ferida operatória, não precisa ter medo de tocar. A gente pode fazer uma espuminha de sabão na mão, para não ficar esfregando em cima dos pontos, porque é um processo traumático, não de trauma psíquico, mas de trauma de tecido, da gente puxar de um tecido que precisa dar espaço para aquele bebê passar e que precisa voltar. Então, tá dolorido, tá levemente lesionado. E esse cuidado, com o tempo, lembrar da questão, né? A gente falando em cuidados pós-parto, a gente fala em troca de absorvente e higiene, mas lembrar também água, alimentação, né? O cuidado consigo, porque eu só consigo cuidar de outros se eu estou bem para isso, né? Então, todas essas questões que envolvem um cuidado pós-parto para além de mama e ferida operatória ou sangramento, na verdade, acho que né? esses cuidados começam anteriores, né? A gente tá falando de alimentação agora e não tem como não falar disso, né? Então, lá na gestação, a gente precisa... E todos os profissionais, né, vão cuidando ali o ganho de peso durante a gestação exatamente para isso. Porque se tiver um ganho de peso excessivo, por exemplo... A cicatrização das feridas vão ser mais difíceis, né? Todos os cuidados também vão ser mais difíceis. Não é só uma questão estética que a gente faz aquele controle de peso, muito pelo contrário, né? Por todos os riscos que podem acontecer. E aí, no pós-parto, a alimentação da mulher que tá com um bebezinho que requer muito é complicada se não tiver uma rede de apoio, porque ela vai precisar ter nutrientes para suprir todas essas perdas que ela tá tendo. Então, não dá para ela ficar sozinha pensando que vai fazer o almoço, o jantar e ter arroz, feijão, carne, que são super importantes para repor essas perdas sanguíneas, inclusive. Então, precisa dessa rede de apoio, pelo menos para ajustar ali a alimentação, alguém ir lá, né, oferecer a água. Então, são cuidados, assim, que precisa do olhar da família, né, todos. Sim. Porque, assim, o sentimento de enclausuramento e solidão pode tomar conta, né? A gente costuma dizer assim, a mulher pode estar muito realizada com a chegada do bebê e tudo mais, mas o bebê não é um adulto que faz companhia, né? Que dá um colo, assim. Muitas mulheres falam assim, sinto falta de ter um adulto comigo, eu tô o dia inteiro só com um bebê, né? Que é uma interação assimétrica. Na relação com o bebê, ela tá sempre na posição de cuidadora e o bebê sendo cuidado. Então, ela precisa também de pessoas com as quais ela possa estabelecer uma relação um pouco mais horizontal, né? De simetria, assim. E é muito importante a rede de apoio nesse momento, né? Porque ela tá num momento muito frágil, onde ela se vê fragilizada ali, os hormônios estão, né? Se organizando novamente. Então, entra todos esses cuidados que ela precisa ter com ela, né? E como a Tamiris falou e vocês falaram, uma coisa liga a outra. A questão da hemorroida, ela tem vergonha, mas é importante ela mostrar para um profissional, né? Até para saber como cuidar, o que utilizar. A gente fala bastante do banho do assento, né? Com a aguinha morna, isso ajuda, alivia ali. Mas, às vezes, precisa de alguma medicaçãozinha, né? Alguma coisa assim. Então, precisa de um profissional. A alimentação é extremamente importante para todo o período, né? Pós-parto ali, né? Na gestação, no pós-parto.
porque é onde ela vai consumir ali, né, muito ingesta hídrica, porque a gente sempre pontua muito essa questão da ingesta, né? Hídrica, gente, Água. vamos traduzir. Toma água. Toma água. E é água, né? Esse hídrico aí não é um hídrico de qualquer coisa, é água. Água. Uma coisa que é tão importante para todos nós em qualquer período da vida, né? Exato. Mas a gente diz, ela tem que nutrir ela e aquele bebê. Então, né? Vamos dobrar, triplicar às vezes, né? Que às vezes é necessário. Então, uma coisa liga a outra, né? E a gente sempre diz ali, vi até uns detalhezinhos, assim, sobre a questão da episiotomia. Quem não sabe, é o cortezinho, né? Que chama-se episiotomia. O cortezinho que o médico dá ali na região vaginal para conseguir sair este bebê ali com mais facilidade, né? Precisa fazer. E a laceração, que se é algo natural, que é um cortezinho que o próprio bebê faz para sair ali, né? Então, ali é uma região mesmo delicada que pode ser, que a gente pede para evitar o papel higiênico, por exemplo, né? Porque acaba agredindo mais a região. Então, ter uma garrafinha de água, alguma coisa que cada vez que a pessoa vá ao banheiro, ela consiga higienizar aquela área ali, com água abundante, né? Que não precise seque com uma toalhinha, com alguma coisa, né? Mais macia. Isso. E evite o papel, né? E, gurias, a gente também, né, falou agora de tudo que quem tá nos ouvindo até pode achar que não é tão normal, mas é normal, vai acontecer, tá tudo bem por enquanto. Mas assim, quando liga o sinal de alerta e alguma coisa aqui não tá legal, como é que a gente identifica, né, dentro desses cuidados? Pois é, então a gente traz alguns sinais de alerta, assim, que são bem importantes para esta mulher, né? E para a família também, que às vezes pode passar despercebido para essa mulher. Ela tá tão ali, né, naquele momento, ali focando no bebê, envolvida. Então, o sangramento aumentado, né? Porque o sangramento, ele tende a ser aumentado, né? Não numa proporção grande, mas aumentado ali no início. E ele vai reduzindo. Então, a gente pede muito cuidado. Se observou um aumento extremamente grande ali, né? Lá que pelo terceiro, quarto dia, um volume maior. Que diminuiu e quando vê... Aumenta novamente. Aumentou. Não, ele tem que estar gradativamente diminuindo. Isso. A coloração também do sangramento, ele vai modificando, né? Ela é um sangramento mais vivo, com coágulos. Depois ele vai ficando um pouquinho mais escurecidinho, vai ficando amarronzadinho, depois mais clarinho, assim, até virar como se fosse uma secreçãozinha, assim, só A gente até se assusta amareladinha. com os coágulos nos primeiros dias ali, né? Dá uma sensação assim, que isso? Tá saindo uns pedaços, E não? tal qual a menstruação, eu tô sentada, tá tudo bem. Eu levantei e abriu-se uma torneira, né? E é essa sensação, e tá tudo bem. Quando a gente fala em sangramento aumentado, a gente tem a referência do sangramento menstrual. Ele é um pouquinho maior que o sangramento menstrual, mas ao longo dos dias ele vai reduzindo. Então, às vezes, a mulher tá tão absorta naquele cuidado, né? Naquela vida nova que chegou e naquela nova rotina, que é importante que quem tá de rede de apoio, enquanto familiar, se dê conta dessas questões. Olha, o teu sangramento não tinha diminuído, como é que tu tá te sentindo? Às vezes é uma mulher que, no levantar, às vezes o sangramento foi um pouquinho maior naquele parto, ela pode ter um pouquinho mais de uma tontura, uma hipotensão, que a gente fala que a pressão baixa um pouquinho. Esse cuidado, eu pego o bebê, levanta, que é ajuda para levantar. Uma fraqueza acentuada, né? Isso é comum logo após o parto, mas não é comum uma semana depois, por exemplo. Então, são sinais de alerta se isso se manter. E a gente precisa procurar um profissional. Os sintomas, em geral, a gente espera que eles sejam mais intensos imediatamente após o parto e que eles vão arrefecendo, que eles vão diminuindo no decorrer do tempo. Se não estiver acontecendo essa redução, ou se depois de 3, 4 dias houver um aumento, sinal de alerta. Exato. Tá. Outra questão bem importante é o odor, né, desse sangramento. O odor, né, característico seria o mesmo odor da menstruação. Quando esse odor ele é mais forte que a menstruação, né, a coloração segue diferente, assim, é um sinal de alerta, né? A febre é um sinal de alerta muito importante, né? Essa temperatura elevada do corpo, né? Ali, as feridas operatórias, né? Tanto da cesárea como a região lá vaginal, quando tem os pontos. Então,
cuidar qualquer secreção, vermelhidão no local, né? Um inchaço fora do Um espiral. latejamento que não passa. Exato. Então, tudo são sinais de alerta que essa mulher precisa, né? Observar, né? Mais com atenção, né? Gurias, acho que é importante dizer isso, né? O sangue não cheira mal. Se você está sentindo um cheiro ruim, um cheiro forte, isso é sinal de um sangue que já passou da hora ali, né? Exato. Ou ele ficou... Ou você esqueceu de trocar o absorvente, ou não higienizou bem aquela região, ou tá tendo algum processo ali infeccioso, talvez, né? Não cheira mal. Importante a gente falar também, não, ele tem cheiro de sangue. É cheiro, né? Ele tem cheiro de cheiro. sangue. Importante a gente falar também sobre... Tem muitas pessoas que já colocam, né, hoje em dia, a visita quando ela não é tão de casa, não vou receber agora, avisa quando vai receber. Ter esse cuidado, a gente já tem aquele cuidado de não visitar quando tá com algum sintoma, porque tem um bebê, né, recém-nascido, mas também aquela questão de o começo, pelo menos a primeira semana, eu estar com pessoas onde eu me sinto à vontade. A gente sabe que vai aumentar os gases, né, pela questão da adaptação do intestino. Eu preciso ficar à vontade para dizer para as pessoas que estão comigo, eu preciso ir ao banheiro, não segurar a vontade de fazer cocô. Porque, né, eu tô com ponto, eu tenho medo, isso vai machucar, eu tive hemorroida, me dói. Então, deu vontade, pede pra alguém, né, observar o bebê, eu já volto. A questão da alimentação que a gente tinha falado, às vezes as pessoas não sabem o que levar, isso é cuidado pós-parto. Pergunta, muitas vezes ninguém conseguiu sair para ir no mercado, ninguém conseguiu sair para ver outra coisa, ou aquela mulher tá há tanto tempo com aquele bebê envolvida que ela não lembrou da água, isso é cuidado pós-parto, isso vai ajudar na cicatrização, isso vai ajudar na redução do sangramento, né? Esse cuidado que a gente fala também com relação à amamentação e à mama, né? No começo é uma adaptação do bebê. Se algo, falando em sinal de alerta e é pós-parto, se algo ao longo desse processo de amamentação, que já foi orientado, né, pelos profissionais logo após o nascimento, não tá legal, começou a doer, começou a ficar desconfortável, essa mama tá quente, tem um lado que tá mais endurecido, é um sinal de alerta de procurar um profissional também, para fazer uma avaliação se tá tudo certo, se tem alguma questão que precisa ser trabalhada nessa mama. Se a gente não cuidar o sinal de alerta, ele vira uma questão de intervenção, uma necessidade de intervenção em saúde. E o que a gente quer é que essa mulher possa estar em casa e curtir esse pós-parto, esse bebê, essa família com a maior tranquilidade possível. Ótimo, Muito bem. meninas. Muito boa a nossa conversa. Agradeço muitíssimo pela presença de vocês. Bom demais. Agradeço A gente muito, agradece. tava tudo maravilhoso. Que coisa boa. Temos um programa, Fran? Temos um programa, Cris. Acompanhe nas redes sociais, enviem os programas e convidados que vocês gostariam de ouvir no Me Pega no Colo. O meu Instagram é @fran_jbenedetti e o do programa de pós-graduação é @ppgsmiufn. O meu Instagram é @cristina.cruel. Até o próximo Me Pega no Colo. Obrigada, meninas. Até a próxima. Me pega do colo.